Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar um pouquinho sobre os conflitos regionais no Oriente Médio. Espero que vocês gostem do nosso encontro. Havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de responder. Então, moçada, o nosso primeiro slide mostra algo que eu aprendi quando estava no antigo científico, quando então um professor de geografia disse que o Oriente Médio era um barril de pólvora prestes a explodir. Mas por que isso? Porque o Oriente Médio era e é considerado, até os dias atuais, um barril de pólvora prestes a explodir. Isso se deve a um conjunto de fatores, dentre os quais eu considero 3 de grande relevância. Então, nada melhor do que essa imagem com um barril de pólvora, aqui um mapinha do Oriente Médio, para que nós possamos analisar o contexto de tantos conflitos regionais dentro dessa região considerada estratégica para as grandes potências mundiais. Por que isso? Então, vamos ver aqui a localização do Oriente Médio, lembrando que nesse mapa, a parte do Egito localizada no continente africano está dentro do contexto do Oriente Médio. Então, repare a posição estratégica do Oriente Médio. Está entre o continente africano, o continente europeu e o restante do continente asiático. Razão pela qual esses países são considerados estrategicamente importantes, sobretudo para as grandes potências internacionais, ou seja, mundiais. Mas por que essa localização é tão importante para as grandes potências? Seria por questões estratégicas militares? Ora, nós temos que levar em consideração que o Oriente Médio reúne as maiores reservas mundiais de petróleo. Isso nós vamos ver agora. Então, repare, dentro desse esquema aqui, nós temos a citação de que o Oriente Médio detém 63,3% das reservas internacionais de petróleo. Claro que a gente não se deve prender muito a números, mas temos que ter os números para que possamos obter uma referência para então analisarmos essa questão. Sendo assim, o Oriente Médio, que está aqui assinalado em verde escuro, nesse verde intermediário, né, entre o verde mais claro e esse verde bem mais escuro, então o Oriente Médio ele concentra as maiores reservas internacionais de petróleo no seu conjunto, é claro, e daqui partem boa parte do petróleo e do gás natural que abastecem o mercado internacional. Então, o grande valor dessa região para as grandes potências mundiais, sem dúvida nenhuma, são, melhor dizendo, os grandes depósitos de hidrocarbonetos encontrados nessa região. Lembrando que a Arábia Saudita figura como um dos maiores produtores mundiais de petróleo.
e possui a segunda maior reserva mundial de petróleo, ficando atrás somente da Venezuela. Além da Arábia Saudita, existem outros grandes produtores de petróleo naquela região, como Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes, Catar, Bahrein e por aí vai. Então, sabemos que essa localização geográfica do Oriente Médio, entre a África, Europa e o restante do continente asiático, é importante. Sabemos que o Oriente Médio reúne as maiores reservas internacionais de petróleo e o Oriente Médio, no seu conjunto, é a principal região produtora de petróleo do mundo. Ora, esses elementos em conjunto fazem dessa região uma região de grande valor estratégico, sobretudo para as grandes potências internacionais, razão pela qual Estados Unidos e seus aliados, a Rússia, a China, disputam áreas de influência nessa importante região do planeta. Aqui nós temos agora, vamos fazer um apanhado de alguns dos mais importantes conflitos que ocorreram no Oriente Médio. Então, ora, se o Oriente Médio é um barril de pólvora prestes a explodir, em vários momentos ocorreram explosões, ou seja, conflitos, guerras na região. Então nós vamos analisar agora alguns dos mais importantes, se não os mais importantes conflitos que, dentro da minha concepção na história moderna, ocorreram no Oriente Médio. Então vamos ver aqui, começando pela questão da partilha da Palestina, proposta em 1947 pela ONU. Então aqui você tem, através desse mapa, no estado laranja, o Estado árabe, o Estado palestino, no estado marrom, o Estado judeu e a parte verde, área internacional de Jerusalém, porque pela proposta da recriada Organização das Nações Unidas, a cidade de Jerusalém teria status internacional. Isso não foi aceito nem pelos palestinos, que consideram Jerusalém a futura capital do Estado palestino, e muito menos pelos judeus, que consideram Jerusalém a capital histórica do Estado de Israel. Então, para que vocês tenham ideia, essa primeira guerra que envolveu árabes israelenses, guerra moderna, na verdade teve início no dia 15 de maio de 1948, um dia após os judeus terem proclamado a criação do Estado de Israel. Então, uma coalizão de exércitos árabes invadiu o Estado recém-criado de Israel para expulsar os judeus do território, desencadeando uma guerra que se estendeu até o dia 10 de março de 1949. Então essa guerra se estendeu por vários meses e todos acreditavam naquela época que os árabes iriam vencer essa guerra, uma vez que, primeiro, tinham mais soldados, segundo, tinham mais equipamentos militares. Todavia, os judeus resistiram com bravura à invasão da coalizão dos exércitos árabes, impedindo assim a destruição do recém-criado Estado de Israel. E após aproximadamente 10 meses de guerra, houve um cessar-fogo entre as partes. E agora nós vamos ver o que gerou essa primeira guerra árabe-israelense para o povo palestino. Então repare, ora, a Jordânia anexou a Cisjordânia, que faria parte do Estado palestino, e o Egito anexou a faixa de Gaza, ou parte da faixa de Gaza, porque uma outra parte o Israel anexou.
E o restante dos territórios que iriam fazer parte do Estado palestino, Israel anexou na guerra que se estendeu de 1948 até 1949. Aí eu faço sempre essa seguinte pergunta: de quem foi a culpa da não existência de um Estado palestino? Faça uma reflexão. Ora, se no dia 14 de maio de 1948 os judeus proclamaram a criação do Estado de Israel, por que os palestinos não fizeram a mesma coisa e proclamaram a criação do Estado da Palestina? Mas, ao contrário, os palestinos se uniram à coalizão de exércitos árabes que teve por objetivo expulsar os judeus do recém-criado Estado de Israel. Eu costumo dizer recém-recriado, né? Porque Israel era um Estado milenar, era um Estado que existiu durante muito tempo, mas que, posteriormente, após a ocupação do Império Romano, deixou de existir, sobretudo fazendo com que os judeus, através de um processo chamado diáspora, eles se espalhassem por vários países da Ásia, da África, da Europa, a partir da década de 70 do primeiro século da era cristã. Então, aqui nós temos, posteriormente, uma outra guerra entre árabes e judeus. Eu estou falando somente dos mais importantes conflitos. Coloque isso na cabeça de vocês. A Guerra dos 6 Dias, que teve início em 5 de junho de 1967 e terminou no dia 10 de junho de 1967. Aí vocês vão me perguntar: professor, o que desencadeou a Guerra dos 6 Dias? Ora, tropas do Egito, da Jordânia e da Síria e de outros países árabes começaram a se concentrar na fronteira de Israel, sob a alegação de que estavam fazendo manobras militares. Me responda a seguinte pergunta. Ora, manobra militar, adestramento de tropas, não mobiliza exércitos que, totalizando, se aproximavam de 1 milhão de militares. Ora, ninguém faz uma manobra militar de grande envergadura na fronteira de um país vizinho se não tem um objetivo específico, que no meu entendimento, e ninguém vai me convencer, ao contrário, os árabes estavam se preparando para mais uma guerra contra Israel. Então, durante dias, o alto comando militar de Israel foi acompanhando esse processo de concentração de forças e equipamentos militares nas proximidades da sua fronteira. Sendo assim, havia um forte indício que a coalizão de exércitos árabes iria invadir o Estado de Israel. Antes que isso acontecesse, Israel atacou o Egito, a Jordânia e a Síria de surpresa. A Força Aérea de Israel destruiu as forças aéreas desses 3 países. Ora, a partir do momento em que Israel detém a supremacia aérea, isso acabou facilitando as tropas em terra a lançarem ofensivas. Então, o exército de Israel avança sobre a faixa de Gaza, avança sobre a região do Sinai, território egípcio, a faixa de Gaza, território palestino ocupado pelo Egito. O exército de Israel avança sobre a Cisjordânia. O exército de Israel, inclusive, toma a parte da cidade de Jerusalém, que estava sob controle dos árabes, e o exército de Israel toma a estratégica colinas de Golã, território pertencente à Síria.
Então, após esse avanço relâmpago e ameaça da União Soviética entrar no conflito, foi assinado mais uma vez um cessar-fogo. Israel, sendo assim, ampliou de forma significativa o seu território, ocupando a faixa de Gaza, o Sinai, a Cisjordânia e as colinas de Golã, e sendo assim, criando aquilo que foi chamado na época Grande Israel. Os árabes procuraram dar um troco, e esse troco foi na guerra do Yom Kippur. Yom Kippur é um feriado religioso judaico, o dia do perdão, quando então os judeus comemoram esse feriado religioso com os seus familiares. Exércitos do Egito e da Síria atacaram o Estado de Israel de surpresa no feriado do Yom Kippur, aproveitando-se da desmobilização das forças de segurança, uma vez que muitos militares estavam comemorando o feriado religioso com os seus familiares. E sendo assim, eles foram pegos de surpresa. Então, tropas do Egito iniciam a retomada da região do Sinai, cruzando o canal de Suez e áreas também do Mar Vermelho. E tropas da Síria avançam em direção às colinas de Golã. Nos primeiros dias de guerra, Israel sofreu pesadas perdas, razão pela qual buscou ajuda junto aos Estados Unidos, e o governo norte-americano criou uma ponte aérea e aviões partindo das bases aéreas norte-americanas localizadas na Europa, da base aérea da ilha de Diego Garcia, que pertence ao Reino Unido, do Oceano Índico, e em voos diretos dos Estados Unidos, levavam para Israel diariamente uma grande quantidade de equipamentos militares, armas, munições, peças de reposição, tudo aquilo que era necessário para que o exército de Israel reposse as perdas que sofreu nos primeiros dias de guerra e partisse da defensiva para a ofensiva. Então, após alguns dias em que o exército de Israel sofreu pesadas perdas, o alto comando militar de Israel conseguiu desenvolver um plano estratégico e, através desse plano estratégico, partiu para a contraofensiva, inclusive cercando o exército do Egito, ou parte do exército do Egito, na região do Sinai, onde milhares de soldados egípcios foram mortos, milhares de equipamentos perdidos e também aprisionados pelo exército israelense. E também o exército israelense repeliu o ataque vindo da Síria e as tropas de Israel já estavam avançando em direção à capital Damasco, que fica aproximadamente 40 quilômetros das colinas de Golã, e já estava ameaçando invadir o território egípcio no lado africano, e daí marchar em direção às duas mais importantes cidades desse país, a cidade do Cairo e a cidade de Alexandria. Foi quando, mais uma vez, a União Soviética ameaçou entrar no conflito e, sendo assim, foi negociado, vamos dizer, um cessar-fogo, pondo fim à guerra do Yom Kippur, que na verdade durou cerca de 3 semanas. 6 de outubro de 1973, terminou no dia 25 de outubro do mesmo ano, e mais uma vez os exércitos árabes do Egito e da Síria foram derrotados pelo exército de Israel. Então, antes de falarmos da guerra do Irã-Iraque, eu quero deixar bem claro a vocês que a guerra ou as guerras travadas entre árabes e judeus envolvem a questão territorial e a questão religiosa. Lembrando que
os árabes, a maioria da população árabe segue o Islã, ou seja, o islamismo, e a maioria da população de Israel segue o judaísmo. Então tem a questão religiosa e também envolve a questão territorial. Não se esqueçam disso. Aqui nós temos a guerra do Irã-Iraque, que teve início no dia 22 de setembro de 1980, terminou no dia 20 de agosto de 1988, ou seja, praticamente 8 anos de guerra. Então, agora eu estou falando de uma guerra que envolveu dois países, um árabe, o Iraque, e o outro, o Irã, cuja população é de maioria persa. Mas ambos seguem, ou seja, a maior parte das suas populações seguem a religião muçulmana. Professor, o que determinou essa guerra entre o Irã e o Iraque? Nós temos que lembrar que em 1979 ocorreu a chamada Revolução Fundamentalista Islâmica no Irã. Essa revolução, depois o Shah Reza Pahlavi, que era o governante do Irã, que inclusive na época era aliado dos Estados Unidos. E os fundamentalistas islâmicos, liderados pelo Ayatollah Khomeini, assumiram o governo do Irã, e o Irã se transformou num Estado teocrático, ou seja, num Estado governado pela religião islâmica, governado através da Sharia, o conjunto de leis contidas no Corão ou Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos. Ora, mas o que tem a ver a Revolução Fundamentalista Islâmica ocorrida no Irã com a guerra entre os dois países? Nós temos que lembrar o seguinte: a religião islâmica, assim como a religião cristã, ela é subdividida. Então, na religião islâmica existem dois grupos principais: os xiitas, a maior parte da população iraniana é composta por xiitas, e os sunitas. Só que lá no Iraque, a maior parte da população iraquiana não é constituída por sunita, e sim por xiita, que, de acordo com o levantamento feito, corresponde a cerca de 70% da população do Iraque. Naquela época, o Iraque era governado pelo ditador Saddam Hussein. Aqui nós temos a imagem do Ayatollah Khomeini. E quando a Revolução Islâmica foi finalizada e o Ayatollah Khomeini voltou do exílio, ele estava na França, no exílio na França, e foi recebido por uma multidão na capital Teherã, capital do Irã, o Saddam Hussein foi, vamos dizer assim, parabenizar os fundamentalistas islâmicos por terem derrubado o governo do Shah Reza Pahlavi, do monarca Shah Reza Pahlavi, e ter instituído um país fundamentalista islâmico. Então o Saddam Hussein quis agradar o Khomeini, só que o Khomeini, no seu pronunciamento, exortou os xiitas do Iraque a pegar em armas e derrubar o Saddam Hussein. Isso eu me lembro muito bem, porque em 1979 eu tinha 20 anos de idade, estava na faculdade. Isso criou então, naquela época, inclusive, um debate a respeito dessa questão. Então, ora, o que nós temos que levar em consideração? O Saddam Hussein, ele aproveitando-se de que as forças armadas do Irã estavam relativamente fragilizadas. Por quê? Porque muitos generais, coronéis, comandantes, eles foram para o exílio, fugiram do Irã em função da Revolução Fundamentalista Islâmica. E quem era o principal fornecedor de armas para o Irã na época eram os Estados Unidos. Então, se o Iraque iniciasse uma guerra contra o Irã não teria acesso às peças de reposição, munições, armamentos procedentes dos Estados Unidos e teria dificuldade de recuperar armamentos com problemas técnicos,
Sendo assim, o Iraque alegando, ou seja, o governo do Iraque, alegando uma disputa histórica sobre o canal Shatt el-Arabi, que dá acesso ao Golfo Pérsico, alegando que, historicamente, o canal Shatt el-Arabi pertence ao Iraque, o que é contestado pelo Irã, e pela decisão da ONU, o canal deve ser partilhado pelos dois países. Tropas do Iraque iniciaram a invasão do Irã. Claro que no início da guerra, o Iraque conquistou parte do território iraniano, por quê? Primeiro, a mobilização do exército iraniano e a estruturação, a logística de guerra demoraria algumas semanas. E o Irã teria, no início, dificuldade para repor os equipamentos militares perdidos. Então Saddam Hussein acreditava que iria resolver a guerra em pouco tempo, mas só que não contou com a questão do fanatismo religioso e o desejo dos fundamentalistas islâmicos do Irã em defender o seu país, o que conseguiram fazer, expulsar as tropas do Iraque do seu território e iniciar a invasão do sul do Iraque. Ora, a partir do momento em que o Irã inicia a invasão do sul do Iraque, uma área cuja população era majoritariamente constituída por xiitas, o Iraque, ou Saddam Hussein, já pressentindo que poderia perder a guerra, pediu ajuda a outros países árabes. Então, vários países árabes, por exemplo, Arábia Saudita, Kuwait, Catar, Emirados Árabes, etc., começaram a fornecer ajuda militar ao Iraque, junto com as potências ocidentais. Até os Estados Unidos, na época, forneceram armas para o Iraque, para que o seu exército contesse a invasão do exército iraniano. E, consequentemente, com o desenrolar da guerra, eles conseguiram conter a invasão do exército iraniano, expulsar os iranianos do seu território, e durante os anos finais dessa guerra, essa guerra ficou mais restrita à área de fronteira entre os dois países, e nós tivemos a fase dos mísseis, o Iraque atacando cidades, campos de petróleo, refinarias do Irã através de mísseis balísticos, e o Irã fazendo o mesmo, atacando cidades, a infraestrutura de produção e escoamento de petróleo com mísseis balísticos. E depois de 8 anos de guerra, as duas partes colocaram fim no conflito, e esse conflito deixou um rastro de destruição, mais de 1 milhão de mortes dos dois lados, somando, claro, e um prejuízo de centenas de bilhões de dólares. O Iraque saiu dessa guerra com uma dívida externa enorme, porque ninguém deu dinheiro de graça, emprestou dinheiro para que o governo do Saddam Hussein enfrentasse o governo do Irã, ou seja, o exército do Saddam Hussein enfrentasse o exército do Irã, porque havia um temor de que, se o Iraque perdesse a guerra para o Irã, essa revolução fundamentalista islâmica iria se propagar para monarquias existentes no Oriente Médio, e isso não interessava ao Kuwait, não interessava a Arábia Saudita, não interessava os Emirados Árabes, e por aí vai. Aqui nós temos a invasão do Afeganistão pela Rússia, que teve início no dia 24 de dezembro de 1979, que fique bem claro que a Rússia enviou exército para o Afeganistão para apoiar o governo comunista do Afeganistão. Os comunistas assumiram o governo e havia uma guerra civil em andamento, e o governo do Afeganistão, temendo perder a guerra para os rebeldes, pediu ajuda à União Soviética, e a União Soviética enviou não só milhares de soldados como equipamentos militares e ocupou parte do território do Afeganistão. Só que a União Soviética não contava com a persistência, a coragem dos guerrilheiros Mujahidin, que enfrentaram com bravura nas montanhas do Afeganistão
a invasão da Rússia. O Afeganistão é um país muito montanhoso, difícil de ser dominado porque tem uma geografia muito complexa de montanhas, cavernas, etc. Estados Unidos foi um dos principais colaboradores desses guerrilheiros, enviando armamentos para que eles pudessem enfrentar o exército da União Soviética. E sendo assim, essa guerra que se estendeu por aproximadamente 10 anos, 24 de dezembro de 1979 a 15 de fevereiro de 1989, então os soviéticos, depois de quase 10 anos de guerra, se retiraram do Afeganistão porque perderam muitos militares, milhares de soldados da União Soviética foram mortos no Afeganistão. O país já estava, inclusive, naquele momento, enfrentando o agravamento da sua crise econômica. O custo de uma guerra é bastante alto e eles acharam por melhor deixar o Afeganistão e os rebeldes acabaram derrubando o governo comunista do Afeganistão. Então essa guerra aqui também está dentro do contexto dos conflitos regionais do Oriente Médio. Lembrando que eu estou fazendo um apanhado sintetizado muito rápido, né? Aqui nós temos a guerra do Iraque com o Kuwait, início 2 de agosto de 1990. Aí pergunta-se, o que levou o governo do Saddam Hussein a invadir o Kuwait, a ocupar o Kuwait? Bom, o governo do Saddam Hussein alegou o seguinte, que o Kuwait historicamente pertencia ao Grande Iraque, era território iraquiano, e que a criação do Kuwait foi uma determinação das potências europeias, que inclusive dominaram aquela região, que historicamente esse território faz parte do Iraque. Segundo motivo, que o Kuwait estava roubando o petróleo do Iraque, porque os dois países têm campos petrolíferos próximos da fronteira, portanto, o lençol de petróleo é compartilhado pelos dois países e existia um acordo entre os dois países estipulando uma cota de produção para as duas partes nesses campos que se encontram próximos da fronteira entre o Kuwait e o Iraque. O terceiro motivo, que o Kuwait estava produzindo mais petróleo do que deveria produzir, e isso estava contribuindo para o aumento da oferta do petróleo no mercado internacional, e isso estava gerando a queda do preço do barril do petróleo no mercado mundial, gerando prejuízos econômicos para o Iraque. Lembrando que o Iraque saiu da guerra endividado, da guerra com o Irã, com uma dívida de centenas de bilhões de dólares. Então precisava de dinheiro para honrar os seus compromissos junto aos credores. E, sendo assim, o Saddam Hussein ordenou a invasão do Kuwait, uma guerra relâmpago. As forças armadas do Kuwait não tinham como impedir a invasão do seu território, porque o Iraque havia se transformado numa potência militar regional. E claro que dentro desse contexto, desse plano, dentro do plano do Saddam Hussein, existia a ideia de constituir o Grande Iraque, que inclusive, né, dentro do plano estratégico do Saddam Hussein, contava com futura invasão da Arábia Saudita, ocupação da Arábia Saudita e outros países da região da Península Arábica. Só que o Saddam Hussein não contou com a determinação dos Estados Unidos e seus aliados de exercerem uma manobra lá na ONU para exigir a retirada do exército iraquiano do Kuwait. Logicamente que Saddam Hussein negou, não cumpriu essas exigências. O Conselho de Segurança da ONU deu um prazo para que o Iraque desocupasse o Kuwait até janeiro de 1991. Até o dia 15 de janeiro de 1991 foi o prazo dado pela ONU para que as forças do Iraque desocupassem o Kuwait, e o governo iraquiano se negou a retirar suas tropas do Kuwait, alegando que
o Kuwait era território que pertencia historicamente ao Iraque. Claro que a gente tem que levar em consideração, eu estava esquecendo de dizer, que o Iraque queria ampliar sua saída para o Golfo Pérsico. Porque a saída do Iraque para o Golfo Pérsico tem 30 quilômetros. É uma área que sofre forte assoreamento por causa de ser uma região onde deságua os rios Tigres e Eufrates, a bacia do Tigre e Eufrates. Então, a manutenção do porto iraquiano aqui no Golfo Pérsico é extremamente complexa por causa do assoreamento, complexa e cara. E o Saddam Hussein queria ampliar sua saída para o mar para facilitar o escoamento da produção de petróleo, lembrando que o Iraque é um dos maiores produtores de petróleo do Oriente Médio e do mundo. Como o Iraque não cumpriu as exigências da ONU em se retirar do território do Kuwait, durante meses, os Estados Unidos liderou a criação de uma coalizão militar formada por mais de 30 países. Só os Estados Unidos enviaram 750 mil soldados para a região e eles tinham o aval da ONU. Caso o Iraque não cumprisse o que determinava a ONU, exigindo a sua retirada do território do Kuwait, a coalizão internacional iria invadir o Kuwait e expulsar as tropas do Iraque. Então, isso acabou gerando a Primeira Guerra do Golfo, que teve início no dia 17 de janeiro de 1991, 2 dias após o prazo final dado pela ONU para que o Iraque desocupasse o Kuwait, e essa guerra se estendeu até dia 23 de fevereiro de 1991. Aqui nós temos um rastro de destruição dos equipamentos militares do Iraque. Milhares de soldados do Iraque foram mortos. Os Estados Unidos lançaram uma operação chamada Tempestade no Deserto, em que a infraestrutura militar, a infraestrutura de logística do Iraque foi praticamente arrasada. Então muita gente pergunta por que os americanos, através da sua coalizão, não destituíram naquela época o Saddam Hussein do governo iraquiano. Porque o Irã estava emergindo como uma potência regional. E era importante para as potências mundiais ter um Iraque forte para poder enfrentar uma eventual ameaça do Irã e da própria propagação da revolução fundamentalista islâmica. É por isso que a coalizão internacional ela enfraqueceu militarmente o Iraque, mas deixou o Iraque com parte da sua infraestrutura militar intacta, seus equipamentos, material bélico, etc., porque para que o Irã não se aproveitasse da situação, invadisse o Iraque, derrubasse o governo do Saddam Hussein e, a partir do Iraque, propagasse a Revolução Islâmica para outros países muçulmanos do Oriente Médio. Aqui nós temos a invasão do Afeganistão pelos Estados Unidos, início dia 7 de outubro de 2001, fim 30 de agosto de 2021, tropas dos Estados Unidos e seus aliados da OTAN permaneceram no Afeganistão por cerca de 20 anos. Aí vocês vão me perguntar, mas professor, o que levou os Estados Unidos a invadirem o Afeganistão? Os ataques terroristas do 11 de setembro de 2001, quando então terroristas da rede Al-Qaeda atacaram os Estados Unidos. Al-Qaeda ou Al-Qaeda, como queiram pronunciar, tanto faz. Então, atacaram as Torres Gêmeas do WTC, lá em Nova York, atacaram o Pentágono, iriam atacar a Casa Branca. Então, terroristas sequestraram 4 aviões, 2 foram lançados de encontro às Torres Gêmeas do WTC, World Trade Center, um avião foi lançado de encontro ao Pentágono e um outro avião seria lançado de encontro à Casa Branca. Então, ora, os americanos, depois desses ataques terroristas que vitimaram aproximadamente 3.000 pessoas, vítimas fatais, não estou contando aí os feridos,
acabou levando o governo norte-americano a declarar guerra contra o terror. Então, o presidente George Bush, ele declara, George W. Bush vai declarar guerra contra o terror, inclusive listando alguns países como o eixo do mal. Entre eles, por exemplo, o Afeganistão, o Iraque, Irã, Síria, Coreia do Norte, Cuba, Líbia e por aí vai. Então, ora, por que os americanos atacaram o Afeganistão? Porque o Afeganistão abrigava campos de treinamento da rede terrorista da Al-Qaeda, ou Al-Qaeda, liderada por Osama Bin Laden. Então, e o Afeganistão, na época, era governado pelos fundamentalistas islâmicos, os talibãs. E sendo assim, a guerra, o ataque ao Afeganistão tinha três objetivos, vamos dizer assim: destruir os campos de treinamento da Al-Qaeda, pegar vivo ou morto Osama Bin Laden, líder da Al-Qaeda, lembrando que a Al-Qaeda na época era a principal rede terrorista existente no mundo, e destituir o regime talibã. Os americanos permaneceram lá no Afeganistão juntamente com tropas da OTAN por cerca de 20 anos, e depois que houve a retirada das tropas americanas do Afeganistão, os talibãs retomaram o poder. E o Afeganistão voltou a ser governado pelos talibãs. Então, essa guerra teve esse contexto. Iniciando-se, claro, um capítulo novo da chamada Guerra contra o Terror, motivada, consequentemente, pelos ataques terroristas do 11 de setembro. Aqui nós temos a Segunda Guerra do Golfo, início 20 de março de 2003, fim 18 de dezembro de 2011. Claro que a guerra não se estendeu por esse período todo, né? Mas foi o período em que a presença militar norte-americana no Iraque e um governo pró-americano no Iraque criou as condições para que os Estados Unidos combatessem células de terroristas existentes em território iraquiano, sem, contudo, conseguir destruir, eliminar totalmente essas células terroristas. Agora, o que levou os Estados Unidos a invadirem o Iraque em 2003? Aqui tem a figura do George W. Bush, aqui tem a figura do ditador Saddam Hussein, e aqui tem a figura dos soldados americanos em território iraquiano. Então, o governo do presidente George W. Bush alegou que o Iraque não estava cumprindo as resoluções da ONU que proibia o país de produzir armas de destruição em massa. Então, o governo Bush alegava que Saddam Hussein tinha um projeto em andamento para a produção de armas químicas e armas biológicas, o que foi negado pelo governo iraquiano e, posteriormente, depois da invasão, de fato, constatou-se que havia em determinadas áreas do território iraquiano armas químicas que foram enterradas para que não fossem descobertas, mas com o tempo acabaram descobrindo e, de fato, o Iraque detinha armamentos químicos em seu território. Então, na verdade, a invasão do Iraque por parte dos Estados Unidos, que formou uma coalizão, se não me falha a memória, de 7 países, que participaram em conjunto com os americanos, a Inglaterra participou, por exemplo, para destituir o Saddam Hussein. Saddam Hussein foi capturado e, posteriormente, o tribunal iraquiano condenou ele à pena de morte. Ele foi enforcado e, sendo assim, foi derrubado mais uma ditadura no Oriente Médio. Muita gente diz, os americanos invadiram o Iraque por causa do petróleo. Eu me acho no direito de contestar essa afirmativa que os americanos invadiram o Iraque por causa do petróleo. A invasão do Iraque custou cerca de $1 trilhão aos Estados Unidos. Petróleo é uma commodity que você compra abertamente no mercado internacional. Então, na verdade, dentro do meu entendimento, e fique bem claro, é o meu entendimento, meu pensamento pessoal. Se tiver errado, quem está errado sou eu, tá? Porque eu nunca vi ninguém defender essa tese. Se você parar para pensar, primeiro os americanos invadiram o Afeganistão.
Segundo, invadiram o Iraque. E o Irã, país que tem um programa nuclear em curso, e já tinha naquela época, está no meio. E o Irã também fazia parte daquele grupo de países que o presidente George W. Bush chamava de eixo do mal. E eu defendo a tese de que a bola da vez seria o Irã caso o George W. Bush conseguisse fazer o seu sucessor. Infelizmente, para os republicanos americanos, o George W. Bush não fez o seu sucessor, razão pela qual o Irã acabou não sendo atacado. Eu não digo nem que os Estados Unidos fossem invadir o Irã, mas que os Estados Unidos iriam atacar o Irã para destruir as áreas de pesquisas nucleares, os laboratórios, centros de pesquisas, as instalações nucleares, as instalações, as fábricas de produção de mísseis existentes no Irã. Com certeza eu pago 10 no burro e um dia a história vai provar que eu estou certo, que os americanos tinham um plano de atacar o Irã para destruir a sua infraestrutura nuclear, enfraquecer o Irã militarmente e dizer assim para o governo fundamentalista islâmico Irã: olha, se tentar eu vou fazer de novo. Então esse é o meu pensamento. Agora, existem aqueles que defendem que os Estados Unidos invadiram o Iraque por causa do petróleo. Ora, petróleo, assim como toda e qualquer commodity, você compra abertamente no mercado internacional e não precisa fazer guerra, porque o americano não se apoderou do petróleo pertencente ao Iraque. O petróleo é do Iraque. As empresas que exploram petróleo no Iraque exploram, o governo do Iraque tem lá a participação, tem a sua própria empresa explorando petróleo, enfim. Aqui nós temos a Guerra Civil da Síria, que faz parte da chamada Primavera Árabe, é um conjunto de revoltas que teve início na Tunísia no final de 2010 e se espalhou por países do norte da África e alguns países do Oriente Médio. A Primavera Árabe, inclusive, foi responsável pela deposição do presidente da Tunísia, pela deposição do presidente do Egito, pela deposição do Gaddafi, inclusive o general Gaddafi, ditador que governava a Líbia, foi morto pelos rebeldes. Isso gerou uma guerra civil na Síria, aí é o contexto do Oriente Médio, não é o contexto da África. Gerou também revoltas no Iêmen, país que está em guerra civil. Aliás, a Síria e o Iêmen estão em guerra civil até hoje. Então, a guerra civil na Síria está dentro desse contexto da chamada Primavera Árabe, onde então a oposição da Síria se levantou contra o governo do ditador Bashar al-Assad e iniciou uma guerra civil. E se não fosse a Rússia, a China, o Irã, os combatentes do Hezbollah, que é um grupo extremista baseado no Líbano, a ajudar o exército sírio, e, consequentemente, no meu entendimento, o presidente Bashar teria sido deposto, se não morto, pelos rebeldes. Mas também dentro desse contexto, né, da guerra civil na Síria, e aqui você tem um mapa relativamente atual, e você pode perceber que o governo sírio ele não tem controle total sobre o território do país. Então aqui você tem, por exemplo, em Roça, as forças democráticas sírias, milícia curda árabe, que domina aqui essa área do território sírio. Essa parte verde é a área dominada por rebeldes, Turquia e rebeldes. A área cinza pelos grupos fundamentalistas islâmicos, né, que sucederam ou fazem parte do chamado Estado Islâmico, ou os herdeiros do Estado Islâmico, enfim. Mas que fique bem claro que a Síria ela conseguiu recuperar uma parte considerável do seu território. Claro que no apogeu dessa guerra civil da Síria, o território controlado por Damasco, né, pelo governo sírio, era bem menor do que o território atual. Aqui nós temos a guerra contra o Estado Islâmico. O Estado Islâmico, um grupo fundamentalista que surgiu na Síria e no Iraque, o ISIS, que tinha por objetivo criar um califado na Síria e no Iraque, regido pela Sharia,
que é o conjunto de leis islâmicas contidas no Corão. Então, em 2014, nós temos aqui esse mapa que mostra a expansão máxima do ISIS, do Estado Islâmico, onde você pode perceber com clareza que uma parte considerável da Síria e uma parte do Iraque estava sob controle dos extremistas islâmicos do ISIS, que inclusive, ameaçavam não só o governo do Iraque, assim como o governo da Síria. Só que o Estado Islâmico acabou tendo que enfrentar uma coalizão de forças formadas por países moderados árabes, liderados pela Arábia Saudita, teve que enfrentar a ira dos americanos, os Estados Unidos interviram na guerra, teve que enfrentar a Rússia, que aumentou a presença militar na Síria, enviando mais soldados e equipamentos militares, o Irã, que enviou militares, o Exército Revolucionário Iraniano, enviou vários membros para a Síria, o Hezbollah, que enviou milhares de combatentes, esse grupo fundamentalista islâmico sediado no Líbano, tem forte apoio do governo sírio e do Irã, e sendo assim o Estado Islâmico teve que abrir um confronto, inclusive contra o exército da Turquia, e isso acabou criando sérios problemas. Eu não vou dizer que o Estado Islâmico foi totalmente derrotado, porque não foi. Eu costumo dizer que terrorista é que nem capim, brota com uma facilidade muito grande, Você está vendo lá aquele capim seco, dá uma chuvinha, de repente, uma semana depois, está tudo verdejante. Você taca fogo no mato, queima tudo, a terra fica desnuda, dá uma chuvinha, daqui a pouco está tudo verde. Então, terrorista é que nem capim. Aqui nós temos a imagem de membros do Estado Islâmico, acredito eu, se não todos, a grande maioria já morreu, porque milhares de combatentes foram mortos nesses últimos anos, e o Estado Islâmico perdeu o controle quase que completo dos territórios que estava ocupando na Síria, e perdeu o controle completo dos territórios que estava ocupando lá no Iraque. Aqui nós temos a guerra entre Israel e Hamas, que é uma guerra que iniciou-se agora, no último sábado. Essa aula está sendo gravada dia 12 de outubro, Então, no dia 7 de outubro, o Hamas promoveu um ataque que culminou, até o momento, com aproximadamente 1.300 mortes de judeus e milhares, mais de 3.000 feridos, uma invasão de surpresa, que pegou as forças de segurança de Israel totalmente desprevenidas, o Shabbat Shalom, sábado da paz, onde muitos descansam, muitos militares estavam com a sua família, e também ali houve a comemoração do Torá, que é o livro sagrado dos judeus. Então havia uma desmobilização, e militantes do Hamas e da Jihad Islâmica, que é um outro grupo fundamentalista baseado na faixa de Gaza, invadiram Israel e mataram mais de 1.000 pessoas de forma bastante covarde, decapitando soldado, matando criança, violentando mulher, enfim, uma covardia tremenda. E Israel vem retaliando com pesados bombardeios à faixa de Gaza. Essa imagem aqui mostra, inclusive, já um prédio sendo detonado. Repare como ele está inclinado, desabou. Então, milhares, mais de 2.000 construções já foram destruídas, completamente destruídas na faixa de Gaza, e Israel está, segundo o governo israelense, atacando as áreas onde se concentram os militantes, os bairros onde vivem os militantes do Hamas e da Jihad Islâmica. O governo de Israel diz que não é uma guerra contra palestinos, e sim contra grupos extremistas. Lembrando aqui a faixa de Gaza, essa parte avermelhada, e essa parte onde tem essa linha amarela, foram as terras em que os militantes do Hamas e da Jihad Islâmica invadiram e cometeram ali assassinatos brutais, inclusive invadindo os kibbutz, que são cooperativas agrícolas, matando famílias inteiras, violentando mulheres, decapitando pessoas, enfim. E a resposta de Israel tem sido muito dura, muito pesada, a mão está muito pesada. Infelizmente, dentro desse contexto dessa guerra entre Israel e Hamas, muitos civis inocentes estão pagando com as suas vidas. É muito difícil você
tomar uma posição, no meu entendimento, no que diz respeito a essa guerra entre Israel e Hamas, porque ali existem cicatrizes que se abrem em função do extremismo religioso. Existem os grupos extremistas islâmicos, Jihad Islâmica, Hamas, Movimento de Resistência Islâmica na faixa de Gaza, tem o Hezbollah no Líbano, tem as Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa na Cisjordânia, tem a Al-Fatah, que é o braço armado da Organização para a Libertação da Palestina, enfim. Então é muito difícil você conseguir negociar a criação do Estado palestino dentro de um projeto pacificador que não envolva esses movimentos extremistas, porque os extremistas eles são contrários a qualquer acordo de paz. Quando eu falo extremista, você tem extremista palestino, tem extremista judeu. Então o extremismo não é só de um lado. Mas isso acaba dificultando qualquer tipo de negociação para uma solução pacífica, para por fim a décadas de hostilidade, a décadas de derramamento de sangue, dor, sofrimento, famílias dilaceradas, das duas partes. Eu defendo a tese de que numa guerra não há vencedores. Quem venceu, perdeu. Quem perdeu foi derrotado. Não tem vencedor. Porque a guerra ela só traz destruição, morte, prejuízos, dor e sofrimento. Eu quis gravar essa aula para que vocês pudessem ter noção apenas de uma parte dos conflitos que ocorrem no Oriente Médio. E a questão não é única e exclusivamente entre árabes e judeus. A briga também envolve os árabes, envolve os persas, que são muçulmanos também. Então há interesses por detrás disso, que envolvem inclusive os interesses dos sunitas e xiitas, que são as duas correntes religiosas mais fortes do Islã, que inclusive em alguns países tornam-se inimigos. Então é muito difícil você pacificar o Oriente Médio se não existirem pessoas, ou pelo menos a grande maioria da população residente nessa região, entender que se pode haver a coexistência pacífica entre povos que seguem religiões diferentes, que se chegue a um acordo que estipule fronteiras políticas definidas e que se respeitem essas fronteiras, que os governos se preocupem mais em resolver as questões sociais e econômicas nos seus territórios, enfim, e que minem os terroristas. Terrorista tem que ser tratado como bandido, como criminoso de guerra. Não pode se passar a mão na cabeça de terrorista, mas infelizmente, quando se combate o terrorismo, isso acaba envolvendo a morte de muitos inocentes. Moçada, eu espero que vocês tenham gostado desse encontro. Dê a sua força aí no canal, deixe o seu comentário. Enfim, o canal GeoGênio ele foi criado com o objetivo de democratizar o ensino da geografia. Valeu, moçada! No mais, essa aula foi gravada no dia 12 de outubro, feriado de Nossa Senhora Aparecida. Sou devoto de Nossa Senhora Aparecida, sou católico, e eu desejo a vocês um feriado de muita paz. Valeu? No mais, um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!